começamos mais um episódio de Nos 90, onde o nosso papo começa lá na década, aquela década sem lei, aquela década onde que os programas, tudo se permitia, nossa vida era pautada ali nos horários das novelas. De manhã tinha, sim, uma programação infantil na TV aberta. Mas antes aí de começar esse papo, eu chamo aqui da bancada virtual, meu amigo Rafael Lobão. Olá, olá, olá! Hoje estamos aqui numa ocasião mais do que especial para nossa infância. O Biru tá assim num ânimo que ele não consegue se conter. Biru, Eu podia fazer a cena igual eu fiz no outro episódio, mas eu não aguentei, que eu amei o olá, 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 que eu pensei, o menino vai chamar o Silvio Santos agora. Mas olha, eu estou em polvorosa, minha criança, minha nostalgia está, porque eu amava o programa dele. Você que é vida louca, que era de uma década sem lei, Daniel, você assistia esse programa? Eu assistia, eu adorava aquela hora que ele falava: tá na mesa, pessoal! Ia toda cachorrada para assistir TV Colosso. Eu estou aqui, nós estamos aqui com ele, Paulo Adriani, que fazia nada mais, nada menos, dava vida a Priscila da TV Colosso. Que é a única que todo mundo lembra. Que é importante. Que é. Tudo bom, Paulo? Muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Olá, meus queridos Dan e companhia, pessoal do podcast Nos 90. Que satisfação, que alegria receber esse convite de vocês e poder estar aqui contando um pouquinho da história da TV Colosso, porque na verdade são tantas pessoas envolvidas, né? E a gente vai falar disso, mas é uma felicidade gigantesca. Até mesmo porque a Priscila está aí até hoje, né? E a gente continua firme e forte. Eu e a Mônica Rossi, na voz. Eu acho maravilhoso. E assim, como o Biru falou, o Lobão também falou, tá na nossa mente, fez parte ali da nossa infância, ali pelas manhãs, e era tão, a gente via de fora, tão bem produzido tudo, né? Os bonecos, toda a dinâmica ali do programa, que chamava ali os desenhos, mas também tinha a trama ali dos personagens com os cachorros, e cachorro a maioria das crianças gosta, toda criança gosta, né? Mas é o que você falou, tinha muito mais por trás ali, né? Fazendo a coisa funcionar. E aí a gente volta ali na década de 90, até mesmo para você relembrar e nos contar como que foi esse processo até chegar esse convite de fazer parte aí dessa trupe da TV Colosso. Beleza. Bom, assim, a TV Colosso entrou na TV Globo para substituir a Xuxa, né? Então é um programa que tinha uma responsabilidade gigantesca e foi uma grande aposta da emissora na criação deste projeto. Esse projeto tem uma assinatura, que é um grupo de teatro de bonecos gaúcho, radicado em São Paulo, do Luiz Ferré e do Roberto Dornelles. Legal. O Luiz Ferré é um publicitário, diretor e um grande criador. Ele que criou todos esses personagens, né? Um universo aí de 40, 50 personagens maravilhosos, dessa cachorrada, né, global. Então é uma criação do Ferré, do Luiz Ferré e do Roberto Dornelles, que é o Betinho, que é um grande manipulador de bonecos pequenos, né? Talvez o melhor do Brasil, e que é sócio do Ferré e que executa, que confeccionou todos esses personagens, né? Muitos deles, inclusive a própria Priscila, que tem um pelo importado, tem um mecanismo de boca ali, de sobrancelha, no caso dela, outros personagens tinham outros mecanismos, né? E essas coisas, algumas delas foram feitas aqui em Porto Alegre, porque o Sem Modos tem uma pequena sede aqui em Porto Alegre, muito embora um more no Rio, hoje, né, o Beto e a Fernanda, e o Luiz Ferré e a Silvana moram em São Paulo. Então, assim, começou que eles já tinham feito algumas coisas na TV Globo, eles fizeram com o Boninho, lá nos anos 80 ainda, um programa chamado Clip Clip, que passava aos sábados à tarde, que era o saudoso Globo de Ouro, era semelhante, onde um boneco era o apresentador do Clip Clip, e a direção do programa era do Boninho. Então eles já eram conhecidos do Boninho, né? E o Boninho que dirigiu a TV Colosso.
Então foi uma criação assim, o Ferré criou tudo, o Betinho e a equipe confeccionaram, e aí teve essa ideia de se fazer um programa com cachorros que era muito inédito no Brasil até então, até porque é isso, tinha bonecos de vestir, bonecos de manipular, e aí bonecos com recursos de mecanismos mesmo, né? Ô, Paulo, a grande inspiração você acha que foi ali até com a produção, a ideia, assim, a grande inspiração com a família Dinossauro? Acredito que sim, porque foi bem naquela... Exato, com certeza foi. Já estava no ar a família Dinossauro, né? E eram bonecos também animatrônicos, assim, de mexer e tal. E era um encantamento aquilo tudo, né? A gente ficava... A Priscila, por exemplo, sem querer fugir da resposta e da pergunta, claro. Mas a Priscila até hoje ela causa um grande impacto, né? Onde ela chega, é incrível, assim, até eu fico meio... Quando eu vejo no ar, né, é muito bacana porque ela realmente parece uma sheepdog de verdade, uma cachorra de verdade. Ela para o Projac quando ela aparece, e eventualmente a gente vai fazer alguma... É incrível. Não te minto. Meu personagem favorito era o Gilmar. Mas o texto do Gilmar me encantava muito. Demais, mas a Priscila, ela tem... Nossa, me veio muito na cabeça. Você também fazia a Cuca? Porque pra mim a mesma pessoa que fez a Cuca fez a Priscila. Assim, desculpa. Não, é que assim, sim. A Cuca foi depois, veio TV Colosso, depois eu ainda fiz Bambu Luar no meio, né, com a Angélica, e depois com o Sem Modos também, e depois surgiu o Sítio. Só que eu até fui convidado para fazer a Cuca, mas eu estava com outros projetos aqui no Rio Grande do Sul e acabei não fazendo. Mas a voz é a mesma, né? A voz é a mesma, é da Mônica Rosa. É da Mônica Rosa. Desculpa, você me deu tanta informação, tanta coisa passou na cabeça, que eu não vou conseguir fazer uma linha do tempo na coisa, assim, sabe? Mas assim, tipo, e como era você já era um manipulador? Na verdade não é manipulador, como chama o que você fazia? Ator né? Manipulador. Manipulador? Ator manipulador. Então, mas você já trabalhava com isso antes de ser chamado para TV Colosso? Eu nunca tinha trabalhado, eu sou ator desde os meus 22 anos, né? Eu comecei a minha carreira artística dançando em CTG, que é Centro de Tradições Gaúchas, que a gente chama aqui. Eu dancei e aqui em desde São Paulo também tem, aqui em São Paulo tem também CTG. Tem no Brasil inteiro, tem no mundo inteiro. Tem, já tá em Goiás, tem. Minha cidade é uma cidade colonizada por gaúchos. Aí lá o CTG é bem forte. Que legal, fico feliz com isso, porque realmente os centros de tradições gaúchas se espalharam pelo Brasil e pelo mundo. E eu fui criado num galpão de CTG desde os 6 anos, dançando nos grupos, né, mirim, juvenil e adulto. E eu já tinha ido ao Rio, mesmo dançando e tal, e mesmo trabalhando aqui em trabalhos burocráticos, eu já tinha ido ao Rio algumas vezes para fazer cursos de teatro. Em 94, eu decidi ir para tentar a minha carreira mesmo no Rio, né? E o programa já estava no ar há 8 meses, porque ele estreou em maio de 93. Então, quando eu fui para o Rio em janeiro de 94, o programa já estava no ar. Eu já tinha visto, inclusive, a Priscila na televisão aqui da minha casa. E aí foi uma história maluquíssima, porque eu estava recém chegando no Rio de Janeiro, eu estava há 5 dias na cidade. Eu fui fazer um teste para Confissões de Adolescente na TV Cultura. E quando eu voltei no ônibus, o ônibus era o 438, né, o popular 438 do Rio de Janeiro. E eu estava no ônibus com uma amiga minha, e nós com o maior sotacão, né, de gaúcho. Porto. E o ônibus recém-chegado no Rio de Janeiro, e a gente desceu enfim, a gente fez uma baldeação de ônibus, porque o ônibus estragou o 438, e a gente pegou um outro 438 que estava lotado, isso no Jardim Botânico. Nós pegamos esse 438 e tinha um cara que era da produção da TV Colosso. E ele escutou a gente conversando. E quando ele desceu na Praça 15, no Rio de Janeiro, a gente desceu juntos. E ele veio nos abordar. Ele falou, vocês são gaúchos, né? Eu percebi, lá onde eu trabalho tem muitos gaúchos e tal, meus colegas. Daí eu recém-chegando, né? Fiquei meio desconfiado. Eu falei, que legal, e onde é que você trabalha? Daí ele falou, eu faço produção de um programa na TV Globo chamado TV Colosso. E eu tinha ido para o Rio justamente para tentar a carreira, né? E aí meus olhos ficaram assim, opa,
Eu falei, que bacana, eu sou ator. Daí ele falou, que legal, a gente vai ter um teste lá depois de amanhã. Porque assim, o programa já estava no ar há 8 meses e já era um sucesso nacional. E eles começaram a ampliar os personagens de vestir, porque até então só existia o JF e a Priscila. E eu fui fazer o teste, né? Bom, para resumir para vocês, eu fui fazer o teste, foram em torno de 70 pessoas, entre atores e bailarinos, e eles selecionaram 14 pessoas. Porque assim, vestir uma fantasia dessas não é algo muito fácil, né? Você tem que ter, não pode sofrer. Nossa, não pode sofrer de claustrofobia. É uma série de coisas, né? Tem que dançar, tem que ter uma resistência física, tem que ser ator, mas tem que ter o feeling realmente, né? Para poder desempenhar a personagem. E eles passaram 14 pessoas e ficaram fazendo uma bateria de testes para ficar só com 8. Era carnaval, lá nos idos de 94. Nossa, e eu acabei ficando calor, e eu acabei ficando no Rio esperando o resultado. Enfim, eu fiquei entre os 8. E no primeiro dia, os 8 que foram aprovados e contratados, e no primeiro dia de gravação, o Roberto Dornelles me colocou para fazer a Priscila. Porque já tinha uma pessoa que fazia, a Joana Correia, e a Joana, eu tinha a mesma altura da Joana, então a gente começou a revezar ali a personagem, porque a Priscila tinha muitas cenas, né? Era a personagem mais roteirizada da TV Colosso. E eu acabei, então, passando, e eu posso dizer assim que eu ganhei a personagem, né? No jargão artístico, assim, eu roubei a personagem, com todo respeito aos meus colegas, mas eu acabei imprimindo uma característica na Priscila, uma característica corporal, né, que é muito minha, assim, que é muito própria. E aí eu fiquei fazendo e faço até hoje a personagem, aí já são 28 anos. Que maravilhoso. E outra dúvida que eu tinha é que você faz a questão corporal. E o controle de boca e sobrancelha, tem outra pessoa envolvida? Ou é algum mecanismo que você controla? Tá. Não, eu não controlo. Eu estou ali livre para fazer o que eu quiser. Entendi. Né? Eu geralmente uso ponto no ouvido, em algumas circunstâncias, principalmente quando é ao vivo, né, que não tem que não é ensaiado, enfim. Em algumas circunstâncias eu uso ponto eletrônico, porque é muito bom. E aí tem a Mônica, que faz a voz, Mônica Rossi, né? E nós temos sempre uma pessoa que opera esse mecanismo por detrás das câmeras, né? No caso da Priscila, mexe a sobrancelha e a boca. E aí acontece essa magia. Oi, pois não. Não, a sobrancelha, né? E a boca, né? Porque vai no seu gestual, vai no movimento, vai falando, vai fazendo tudo isso. É muito moderno para a época, né? Muito. A família de Tauro, né? No Brasil nunca tinha visto nada parecido. Tinha essa coisa da cultura de bonecos, já vinha desde a Vila Sésamo até antes, na TV. Só que essa nova modernidade de mexer todo o rosto e ter uma pessoa parecida com, igual no caso, uma cachorra, né? Então, ele quis falar um cachorro antropomorfo, gente. Foi isso que ele quis dizer. Mas eles tinham um colega de sala que parecia a Priscila. Vamos falar o nome dele no final dessa live. Verdade. Mas como é que era o gestual? Você pensou quando viu a personagem já? Você foi se adaptando? Como é que surgiu a ideia do gestual dela? Olha, eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que eu nasci para fazer a Priscila. Porque eu não ensaiei nada. Claro, obviamente, nós ensaiávamos as cenas, né? Como se faz uma gravação de novela ou de série. Enfim, a gente também ensaiava a cena antes de gravar. Às vezes ensaiava 2 vezes. E memorizava o texto, não precisava decorar o texto, uma vez que a gente não ia falar, né? Mas foi acontecendo naturalmente. Eu acredito que foi acontecendo naturalmente. Como eu sou um ator que dança também, muita característica da dança mesmo, da expressão corporal, às vezes um movimento de cabeça, né? Porque a personagem, o boneco, para ser vivo, para ser expressivo, ele não pode ficar só falando com as mãos. Então eu usava muito tronco muitas vezes para me comunicar, né? Para eu me comunicar através dela, né? Porque a famosa a Priscila é incrível, né? É o que eu falei antes. Algumas vezes aconteceu de nós fazermos o Criança Esperança
E assim, mesmo antes dela entrar em cena, como nos 50 anos da Globo também, que a gente tem aí no YouTube, Priscila nos 50 anos da Globo, eu acho uma das experiências mais incríveis que eu vivi de Priscila, porque a gente só teve um ensaio com a Angélica, com a Anitta e com o Projota, e 50 Emílias nos 50 anos da Globo, lá no Maracanãzinho. E a coisa aconteceu de uma forma mágica. Mágica, mágica. E ela surgiu antes e aquele Maracanãzinho inteiro já veio abaixo. Quer dizer, é um ícone, né? É um ícone. Não, é muito, tipo, você falou, a sua expressão você colocou, mas no ao vivo é muito apaixonante a Priscila. Como vocês conseguem lidar? Porque, tipo, a Priscila vai na Ana Maria, ela toma o programa assim, ó. E aí eu sei que a Mônica falando em algum lugar, é muito rápido. Como vocês conseguem ter essa sacada? Eu acho que de tanto a gente fazer, a gente acabou buscando uma sintonia imediata. Claro, o ponto no ouvido facilita muito, né? Sim. Às vezes eu fico observando que praticamente ao mesmo tempo. A Mônica fala de improviso muitas vezes, como agora a gente fez no ano passado, o Domingão do Hulk, para fazer um merchan lá um aplicativo de produtos para pet shop, enfim, não vou falar o nome, mas a gente fez e assim é incrível, porque ela fala e eu já estou indo ali na sintonia dela. A gente também fez a peça do Thiago Abravanel, que era o Baile do Abravo, né? E o Thiago é o maior fã da Priscila e da TV Colosso. Então a gente fez 2 vezes, a gente fez no Rio 40 Graus em São Paulo e no Rio mesmo. E era tudo ao vivo, claro, a gente também ensaiou e tal. E a Priscila, a Priscila, né, cantava uma música junto, ou 2, se não me engano, com o Thiago. E foi muito legal. E o que é muito legal também é que, assim, eu às vezes ensaio sem a cabeça, né, da personagem. E é muito engraçado a reação das pessoas. Eu acho que é muito triste. Eu ligo. Sim, quando as pessoas se decepcionam um pouco. Mas elas ficam assim porque eu fico lá fazendo caras e bocas, né? Não tem como não fazer. O ator que manipula um personagem desses, difícil de você não ficar... Verdade. É muito, você ouve aquela voz e você fica fazendo. Então é muito curioso também fazer sem a cabeça. Mas é isso, respondendo a essa questão, eu acho que é uma química. É uma química e um desejo muito grande de fazer com que aquilo dê certo, com muito amor mesmo, né? E aí acontece, coisa acontece. Mas uma curiosidade sobre vestir ali a Priscila, né? Aquela fantasia. Quanto tempo, olha, é recomendável que você fique tanto tempo com a fantasia média, assim, né? Porque não dá para ficar muito tempo também, né? Não, tem pessoas que aguentam mais tempo, tem pessoas que aguentam menos tempo, né? O ator manipulador vai muito da resistência. Eu vou contar para vocês assim que eu já fiquei mais de 1 hora, né? Muitas vezes. Inclusive o último show que a gente fez foi aqui no Rio Grande do Sul. Eu fiquei 50 minutos ininterruptamente, sem tirar a cabeça da personagem, né? Fazendo diretamente e com danças e com fala e etc. Mas, assim, se você fica sem se mexer, que é quase impossível ficar dentro da Priscila sem se mexer, você pode ficar mais tempo. Agora, se você dança uma coreografia, você já fica... Então, agora é isso, vai muito assim do momento, da vontade de querer fazer, né, de você colocar na sua cabecinha, eu vou aguentar, né? Lá nos 50 anos da Globo foi isso. Eu vesti com antecedência a roupa porque muita gente queria fazer foto. Muitos famosos queriam fazer foto. Então eu acabei me vestindo, colocando a cabeça bem cedo, antes de entrar, né? Não, e aí depois... Pode falar. Não, eu fico imaginando todo esse tempo aí dentro da roupa. Tem ventilação também lá dentro? Alguma coisa assim? Não, no início do programa tinha ventilação, se estudou esse mecanismo e tal. Eu não curto muito a ventilação, né? Porque eu acho que a ventilação... Eu suo bastante dentro da personagem. Na verdade, eu suo que nem um porco mesmo. Mas... E a ventilação acaba me atrapalhando, porque eu acho que me desconcentra um pouco. E também eu tenho mais chance de me gripar, né? Ou de ficar... Porque assim, eu tô muito quente lá dentro. E aí aquele ventinho ali acaba
É um cuidado que a gente tem que ter sempre, porque, tipo assim, no estúdio também, se tirar a roupa dentro do estúdio com ar-condicionado gelado, é outra coisa que não dá. Então a gente tem ali uma preparação, né, como fazer de uma forma que fique mais confortável, mas o ventilador a gente não usa, não. Na Priscila, pelo menos, a gente não usa. Paulo, e como é a magia? Pode ir, Lobão? Não, é porque ele falou que eles tentaram fazer uma ventilação no começo. Então, no primeiro dia já tinha? Como é que foi essa adaptação do primeiro dia? No primeiro dia, assim, quando eu entrei, o programa já estava no ar há 8 meses, né? Como eu falei. No primeiro dia que eu vi, aí eu fui contratado, etc. No primeiro dia de gravação, que foi em 14 de março de 94, meu primeiro dia de trabalho, na TV Colosso, já não tinha o mecanismo. Tá, você já entrou na raça. Eu já entrei na raça. Não, a minha pergunta é sobre a magia, porque eu fico pensando na tristeza. Eu, lá nos 50 anos da Globo, muito emocionado, que eu vi a Priscila. Aí nós estamos aqui no bastidor, do nada você faz assim, ó. E tira a cabeça da Priscila. Sim. Não acaba com o sonho das pessoas, não? Olha, a gente... Eu acho que uma vez a Carolina Dickmann, uma vez teve um café da manhã, aqueles 50 anos da Globo, né? Aquele final de ano da Globo tradicional, hoje a festa é sua, hoje. E a Priscila era começo de Projac recém estava inaugurado, e a gente fez esse clipe de final de ano, e a Priscila participou com direção do Carlos Manga, do saudoso Carlos Manga. E a Priscila era assim, uma mesa de café da manhã gigantesca, né, em formato de U. E a Priscila sentou entre a Lucinha Lins e a Carolina Dickmann. E a Carolina Dickmann começou a conversar comigo. É a primeira ali, né, não gravando. E daí, a primeira fala que eu dei, quando a gente começou a conversar, ela falou, mas você é um homem? Você não é uma cachorra? Você é um homem? Eu falei, sim. Que maravilhoso. E daí foi muito engraçado. Mas, assim, por contrato, né, eu não posso, óbvio que eu tenho fotos com o corpo e sem a cabeça, mas é para acervo pessoal mesmo, a gente não pode divulgar, né, isso, porque isso sim quebraria o encantamento. Acho que você saber que, assim, as pessoas com discernimento, mesmo as crianças, um dia elas vão entenderem que é uma pessoa que está ali dentro. Então, eu acho que isso é um respeito, inclusive, com o ator manipulador, né? Assim como com o ator dublador, que fazem o boneco inanimado ter vida. E é muito digno isso, né? Que a gente fale sobre isso, E é muito bacana essa história de vocês quererem bater esse papo, me emociona e me deixa muito feliz, porque existe centenas de atores brasileiros que manipulam bonecos e vestem fantasias, e essas pessoas também precisam ser, não vistas dentro do boneco, obviamente, mas precisa se falar do trabalho dessas pessoas, né? É um trabalho de tanta doação, de tanta entrega, de tanto amor, e é preciso e é bacana. Então, assim, a gente não aparece, a gente não tira nunca a cabeça, a gente tira a cabeça lá dentro do camarim já, a gente tem todo esse cuidado, né? O Luiz Ferré e o Betinho tem toda essa preocupação para não quebrar justamente essa magia. Com certeza. Até assim, manipuladores ali de bonecos, né? Recentemente a gente perdeu um grande, né? Que foi o Tom Veiga, né? Nossa, eu ia falar dele agora, Daniel. Juro por Deus. Que fazia o Louro José. A morte dele... E eu fiquei sabendo, assim, quem era a pessoa, até porque acho que eu não fui atrás. Acho que se eu fosse atrás, eu ia ver quem era a pessoa, tal. Nunca vi, mas eu fiquei sabendo ali a pessoa que fazia o Tom Veiga, e ele falando... Teve o acervo ali da Globo, ele falando com a voz do Louro José, humano falando com a voz do Louro José. Falei, caramba, que isso? Dá uma bugada, assim. Então, eu já ia comentar o contrário. Porque, porque assim, desde que o Louro José surgiu, eu assistia a Ana Maria e tal. E o Tom, também. Ele era assistente dela. Então, conheci o Tom antes do Louro José. Eu não. E então sempre relacionava. E o Tom Veiga, o Instagram dele era @TomVeigaLouro, alguma coisa assim. Então era bem normal. Só que eu ia falar por isso, que eu não fui atrás mesmo. Assim, Só que o que eu ia comentar é que o boneco Louro José sempre se desprendeu do Tom.
Total. Né? O texto Exato. do Louro, o Louro sempre falava É. que ele era um boneco e comentava, tipo, o que você tá fazendo aí? Você tá engordando e não sei o quê. Então, era muito claro pra gente que o Tom Veiga Cara, existia. E isso eu achava, assim, uma coisa muito mágica. muito Incrível. mágica, muito. É um personagem, assim. Nossa, e eu fiquei tão mal com a morte. Nossa, ali também fiquei muito. Nossa. Muito mal. Assim, eu não sabia que eu ia ficar tanto, porque a gente tem aquela coisa, pô, o artista, claro que a gente fica triste, né? Mas foi tão uma quebra, porque foi um personagem, um boneco, que tinha vida pra mim, mesmo eu adulto. Ele era uma pessoa Pô. física, era um, né? Exato, não, era o Louro Era. José, ele tinha a personalidade dele. É igual a Ele Priscila fazia também, aquilo- acho. Sim, exatamente. Eu acho que é isso, é a personalidade do boneco, né? É isso que faz com que as pessoas fiquem encantadas realmente, né? No caso do Louro, que a gente está falando do Tom, assim, foi uma perda gigantesca. Eu tive a oportunidade de estar com o Tom algumas vezes, fazendo a Priscila, inclusive, tem uma foto no meu Insta ali que Eu quando vi. ele faleceu. É tão emocionante falar disso, porque o Tom era um cara muito bacana, assim, e o trabalho dele genial, né? E inclusive, o próprio Louro, quem confecciona é o pessoal do Sem Modos também, né? A confecção, a manutenção da personagem e tal. E era genial, realmente. Então, uma grande pena. Acho que é isso. Só um parênteses rápido, o Sem Modos começou a fazer quando foi pra Globo, né? Porque o Louro José da Record era muito feinho. Ele tinha um biquinho, eles começaram a fazer depois. Tem vários memes do crescimento do Louro José. Mas, Paulo. Não, o boneco tinha um brilho ali, né, Bilu? Não, era uma espuma que você vê que não é desse país. Mas, não é desse país, é ótimo. Paulo, e o ego do artista? Olha que profundo isso aí, hein? Levar pra análise amanhã. Pensa, você foi pro Rio de Janeiro pra ficar famoso. E há 28 anos você é muito famoso e as pessoas não sabem sua cara. Isso é algo assim que você tem que... Bom, eu acho que a gente precisa trabalhar o ego, todos nós, né? Cada um tem seu ego, e é um exercício realmente pro ego essa situação, porque você dá vida, né, para aquilo acontecer, e no entanto, hoje as coisas estão, depois que o programa terminou, e etc., as coisas, assim, a gente já deu entrevista pro UOL, a gente já deu várias entrevistas. Eu lembro que há uns anos atrás, eu dei entrevista até pro Vídeo Show, sem a cabeça e tal. Uhum. Só que assim, o Boninho tinha essa preocupação, assim, né, gigantesca, não pode. Por um lado eu entendo, mas realmente é isso que eu falei antes, é importante que as pessoas saibam quem é que faz, né? Eu fico feliz de dizer, eu faço até hoje, né? Porque eu sei muito bem o que é estar lá dentro. Então, eu acho que isso tem que ser falado, porque, tipo assim, apesar de a Priscila estar no nosso imaginário, compreender que é um artista que está se doando e etc. Eu acho isso uma falha, mas eu entendo o lado lúdico, etc. E eu ia comentar sobre essa entrevista no Vídeo Show, que foi quando eu descobri que a voz e o corpo não era a mesma pessoa. E nessa entrevista, falou que a TV Colosso passava na França, que, tipo assim, apesar de não existir no Brasil, ainda estava gravando TV Colosso. Isso é verdade? Ou eu entendi errado? Nós gravamos o programa, assim, foi com muita tristeza que a gente ficou sabendo, lá em setembro de 96, que o programa terminaria. O programa terminou sendo um sucesso absoluto de audiência, de crítica, enfim, né? Tanto é que nós estamos falando do programa hoje, e tanto é que não passa uma semana na minha existência que alguém fica sabendo que eu fiz TV Colosso, e as pessoas todas, de todas as idades, falam assim, como o programa era bacana. Por que não existe mais? Exato, Porque ele caberia muito bem hoje também, normal. Caberia. Assim, a criança, eu tenho um filho, tem 7 anos, e eu aposto que ele ia adorar assistir, assim, entendeu? Ia acompanhar, ia gostar, porque criança tem a tendência já a gostar de cachorro. Não conheço uma criança que não goste, às vezes é trauma, alguma coisa do tipo. Toda criança gosta de cachorro. Um cachorro falando ainda. Não, e assim, e era muito bacana porque tudo era legal, né? Como tu falou no início ali, tudo era bacana. Os roteiristas, Valério Campos, a Laerte,
tinha uma equipe de 7, 8 roteiristas, todos maravilhosos, o texto era muito bom. A gente fala que era uma novelinha de humor, né? Não era só um programa infantil. Porque justamente por isso, agradava de 8 a 80 anos, as pessoas curtiam muito. E é isso, até hoje elas perguntam por que terminou. Claro, muitas vezes esteve perto de retornar, inclusive em outros canais. Existe ainda hoje outras possibilidades, que eu não posso falar, mas enfim, existe ainda esse desejo, né? Justamente porque terminou sendo sucesso. E aí ficou esse período todo no ar até setembro aliás, nós gravamos até setembro de 96 e o programa ficou no ar, porque já tinha uma frente grande de gravação, ficou no ar até dezembro de 96. E a tua pergunta tinha sido com relação a... Foi... Não sei. Sobre a França. A França, isso, verdade. Exato. E aí, depois que terminou, a TV Colosso, como outros produtos da emissora, acabou indo passar em outros países. E a gente sabe, eu já vi pela TV por assinatura, eu já vi, na época eu vi, né, a Priscila falando em francês, era muito legal. E passou em outros lugares também. De vez em quando eu ainda recebo um pouquinho de direitos conexos. R$ 2,47 pela exibição. Globo fez isso aí. Paulo não pode falar não, mas eu posso. Dan, se quiser eu falo. Pode falar. Posso falar? Daniel me autorizou em Rede Globo. Qualquer coisa é na dele aí, ó. É porque antes, quando a Globo vendia pra fora, aí o dinheiro era grande pras pessoas. Só que aí o que acontece? Globo fez uma sede, alguma coisa da Globo no Panamá, vende muito barato os produtos pra essa empresa no Panamá, do Panamá ela redistribui. Aí os artistas não ganham dinheiro dessa redistribuição. Que feio, hein, dona Globo? E eu sou globista assim até morrer. Tem muita gente que se queixa aí, né? Muito artista e tal. Eu nunca tive problema, tá? Eu sempre fui... Não tem nada pra reclamar, assim. Viu, Boninho? Paulo não. Mas assim, Paulo, o programa acabou, então... Bom, acabou o programa, como que foi daí pra frente? E hoje você detém, então, os direitos da Priscila, você consegue... Não detém. Não, né, Daniel? Então, Quem ia dar uma Priscila pros outros, Daniel? Então, mas... Quem sou eu na fila do pão, né? É assim, os direitos hoje são dos 100 modos, né? Que é o Roberto Dornelles e o Luiz Ferré. Os criadores da TV Colosso, de todos esses personagens, é eles que têm as fantasias, é eles que têm os bonecos, é eles que fazem a manutenção. Eu sou um ator, eu posso dizer que eu sou um ator que pertenço, além de outras companhias de teatro, eu pertenço ao Grupo 100 Modos, há 28 anos. Hoje eles são meus amigos, queridos, que eu adoro, né? E é isso, sempre que tem lá a Priscila, tô indo eu para fazer, eu e a Mônica. Mas quem tem todos os direitos é o 100 Modos. Você é contratado deles, né? Para evento. Eu sou contratado deles, exato. A minha dúvida era se a Globo metia o bedelho. Olha, eu achava que era do Boninho. Isso. Eu também. Não, a Globo não mexe. Não. Então, se hoje até eu nem tenho moral, né, para falar disso e tal, e também não tenho por que falar disso. Mas o que eu posso dizer é que o Boninho adora, né, Priscila? Agora, quando a gente fez, acho que foi em outubro do ano passado, que a gente fez esse merchan lá no Domingão do Hulk. Só que deu a coincidência de ser dentro do Dança dos Famosos, né, do show dos famosos. Ele era jurado, né? Ele era jurado. E daí foi sensacional. Foi muito legal. Por vários motivos, né? Bom, primeiro que assim, eu sou primo do Jarbas Homem de Melo, que é o marido da Cláudia Raia. E a Cláudia... o Jarbas é daqui, né? De Novo Hamburgo. Tem um grupo da família pra você mandar um recado pra... Não, né? Posso mandar. Continua. Pra Cláudia Raia, né? Olha esse... O Biru e a Cláudia tava lá. Fã da Cláudia Raia. E ela era jurada também, né? Miguel Falabella, Cláudia Raia e o Boninho, né? Eram essa bancada, geralmente. Não, Miguel não tava nessa, não. Miguel não tava nessa? Tava a Preta Gil. É o terceiro... Foi muito legal. Desculpa, porque eu subi antes, né? Enfim, daí o Luciano quis fazer essa meio de campo ali, né? Tava Boninho, tava... Então foi muito legal. Tá, perdão. Foi agora com o Luciano. Tá. Então o Miguel já não tava. Foi agora em outubro. Se não me engano, foi em outubro de 2021. E aí foi muito legal, porque eu subi para dar uma ensaiada
E aí já tava ali nos bastidores, tava a Cláudia, tava a Boninha, e aí foi aquele kkk, né? E eu de roupão, chinelo de dedo e meia. Foi Nossa, muito engraçado. Ela só meu me olhou sonho é ir assim, na Globo. Se eu for nesse dia, eu morro. Chegar lá, Priscila de roupão. Nossa. Não, Não, as pessoas nem impagável. imaginam. Impagável, As pessoas nem impagável. imaginam. É impagável. As pessoas nem imaginam, né? Elas ficavam me olhando assim, gente, por que essa pessoa tá com esse roupão, com a perna aparecendo, perna cabeluda aparecendo, de meia e de chinelo de dedo? É porque tem uma meia que eu uso há 28 anos. É aquela meia, ela dá muita sorte. Então, assim, ela tá aqui em casa. Tá. E aí é a tradicional meia. A Cláudia me olhou e falou assim, o que aconteceu com você? E aí foi muito legal, porque já no ar, né, na gravação, o Boninho falou sobre a Priscila, falou sobre o Ferré, sobre o Betinho, e de como foi bacana a TV Colosso. Então, quer dizer, ela está no nosso imaginário, né, a Priscila, a TV Colosso, de todos nós, assim, e sempre que reaparece, as crianças de hoje, elas ficam, assim, encantadas, né? Não, O próprio... com certeza. É muito legal, é muito legal. E aí eu acho que eu alimento o ego só em saber que eu estou ali e que eu contribuí para a alegria de tantas pessoas durante tantos anos, né? Uma pequena contribuição da minha parte nesse somatório, né, de pessoas talentosas e geniais, eu fico muito feliz. E óbvio, eu já fiz outros trabalhos na TV Globo, algumas participações como ator, porque daí assim, depois disso, eu vou falando, tá? Porque eu falo demais. Isso, por E favor. a gente, por favor. na verdade, Por favor. a gente tem uns cacuetes de ficar assim, nossa, não sei o quê. E isso te trava. Você sempre continua, larga a gente, tá? Nós já te interrompemos o pensamento várias vezes já. Até botei um casaco de general hoje aqui para estar nessa... Mas olha só, não, é porque depois, né, de TV Colosso, eu fiz Bambu Luar durante um ano com a Angélica. E com os 100 modos, né, onde eu fiz várias coisas lá. E depois, Eu sei tudo de Bambu Luar. Você sabe? Sei. Não sabe nada. Sabe mesmo? Sei tudo. Né? Você era o Tintim? Eu era o Betinho era o manipulador do Tintim, fazia a cabeça, e o Zé Clayton e eu, eventualmente, fazia os braços, né? Porque ele era muito grande, aquele tônica azul. Ele era grande, mas era uma Biru. cabeça e uma... simplesmente. Aham. Ô, Biru, Oi. Bambu Luar é Mariana Caltabiano ou tô confundindo? Tá confundindo. Mariana Caltabiano é Flora Encantada. A Flora Encantada. Ah, tá bom. A Flora Encantada. Bambu Luar era com a Angélica também. Ah, com a Angélica. Isso, com a Angélica. E depois depois disso, daí eu fui convidado para fazer a Cuca, não fiz, enfim. E depois eu fiz TV Xuxa durante 2 anos, onde eu fazia a Cachorra. Bem Não assim lembro mesmo, da Cachorra? Cachorra. A Cachorra era genial, gente. Era a Cristina Pompeu que fazia a voz, e eu fazia o corpo com direção do Ulisses Cruz. Foi assim, ó, muito legal. Claro, era um boneco um pouco diferente, mas ela tinha uma voz sensacional. E ela era a vilã da história. A Felícia era a namoradinha do Tchutchucão e a amante, digamos assim, Nossa, era a não, Cachorra. não lembro disso. E era muito legal, eu adorava fazer a Cachorra, porque eu usava as botas da Xuxa e os calçados da Xuxa, porque eu calço 37. Tô contando um monte de coisa Nossa, aqui. que sonho! Por favor. Então, era isso, né? Tinha um acervo de calçados da Xuxa lá, a Xuxa calça 37. Biru, ele calçou a vestiu bota as da botas Xuxa. Ai, da que... Xuxa. Eu só quero chegar tem perto noção? dela. Não consigo achar a Tem noção, Cachorra. Biru? Eu usava muitas botas, porque assim, a Cachorra era o pé mesmo do ator, uma meia calça até o joelho, e dali do joelho para cima que começava o corpo de espuma, né? Então eu tinha que usar um calçado que realmente tivesse meu número. E aí eu usava os da Xuxa todos, então era muito legal. E a Cachorra, e aí eu fiz então esses 2 anos de TV Xuxa. E aí as pessoas começaram a dizer para a Vanessa Veiga, né, que eu chamo de minha fada madrinha, que é produtora de elenco, uma das produtoras de elenco da Globo, os meus colegas lá começavam a dizer: Vanessa, chama o Paulo para fazer participações, que o Paulo é muito bom, não sei o quê. E realmente, a partir dali, eu comecei a fazer algumas participações fora dos bonecos. E aí eu fiz Diarista, eu fiz Sítio do Capão Amarelo, eu fiz 2 capítulos de Belíssima. Eu fui fazendo algumas coisas aí. E então eu compensei um pouco essa história do ego, né? Eu tô lá no ego ainda, tá? Tô lá atrás. Nós estamos. Eu vou voltar lá no Bambu Luar daqui 2 segundos. Tá, não, tranquilo. Mas era isso que eu tinha para falar. Sobre ego, tá tudo tranquilo. Que ótimo. Qualquer coisa amanhã. Tá tudo certo. O que eu queria comentar sobre o Bambu Luar, na verdade, está na minha dúvida aqui se ele chamava Tintim ou Tilim. Tilim. Mas é Tilim?
Tô Tintim muito é um isso. personagem, é o outro personagem, o Tintim. É De que aí, quadrinhos. É o no Bambu Luar, eles estavam muito colocando bonecos digitais, né, pra tentar pegar. Isso. Mas não ficou legal, que era o do bem e o do mal. Exato, Não exatamente. ficou legal. Ficou bem. É, Ficou bem Bambu artificial, Luar assim. não foi um programa legal, Foi bem legal. sinceramente. Não, aqui não. Eu sei que você tem mágoa. Eu sei que você tem mágoa da Angélica, porque ela acabou com a TV Colosso. Mas Ela É. tirou a TV Colosso. foi ela, culpa dela, sabia, Daniel? Não sabia. Foi a Angélica. Arrumou. Não é rumores, assim, é que a gente tem que pensar. Não é, a Globo não faz nada porque quer, porque gosta, é uma empresa. E naquele Claro. momento, patrocinadores e etc. investiam Ela tava mais na na. geladeira. Ela tava. É que ela foi contratada e Mas ela ficou na tava geladeira, né? Ela ficou 6 meses, se não me engano, na geladeira. A Globo tirou ela do SBT na ocasião. E ela tava lá, né? Esperando uma vaga na grade. E aí sobrou pra TV Colosso, eu acho. É, São coisas de bastidores que, na verdade, eu nem sei. eu sei. só lamento. Pergunta pra mim que eu falo, Paulo. Eu sei Mas tu tudo. sabe, então tá. Eu sei. Pode falar. Comigo tem que seguir, não. E aí, o que Obrigado, eu. então. Do Bambu Luar é que isso eu tenho uma memória como se fosse hoje. Reza a lenda que o 11 de setembro interrompeu um Dragon Ball Z, um episódio clássico do Dragon Ball Z e não sei o quê. Mas não. O 11 de setembro interrompeu o Bambu Luar. Que tinha um Bambu Luar programa grande, que era tipo das 8 ao meio-dia, e tinha a novelinha Bambu Luar, que era dentro desse programa. Que era Angélica e os Cavaleiros do Futuro. Isso. É isso, ele assistia mesmo, gente. Ele assistia. Cavaleiros do Futuro, protegendo. Eu sei muito. Eu tinha um cristal de Bambu Luar. Porque a criança viada é um problema. E aí, e aí interrompeu e não teve os Cavaleiros do Futuro, porque as torres caíram, foi, sei lá, 9 e pouco da manhã. E aí todo mundo fala que, na verdade, o Vegeta, alguém ia virar Super Saiyajin, e não foi. Nos 90, anota isso aí. A gente que deu essa quentinha Olha aqui pra aí, vocês. olha aí. Maravilha. Boa pauta. É fake news. Falando em fake news, uma que eu preparei, Daniel, essa você vai ficar orgulhoso de mim também. Durante muito tempo, o Pânico propagou uma fake news de que o Vesgo era o corpo da Priscila. E por que você não apareceu nessa história? Não sei. As pessoas falam. Porque assim, também tem o seguinte, né? Outras pessoas também fizeram a Priscila, né? A própria Joana Correia, que era bailarina da Débora Coker, porque a Débora Coker, no início, ela fez um trabalho lá com o Boninho, para quem estava vestindo fantasia. Isso, assim, nos primeiros 6 meses de programa, né? Depois a Débora saiu. E a Joana Correia era bailarina da companhia da Débora Coker, no Rio, e o Jefferson, que também fez a Priscila, também era bailarino da Débora Coker. Então, os dois que começaram a fazer. Mas o Jefferson era maior, era mais alto, enfim. Quando estourou TV Colosso, que eu falei que foi quando eu entrei, entraram 8 atores para vestir fantasias. Então aí virou, além do JF da Priscila, tinha o Bob Dog, que daí o Jefferson começou a fazer, que era um cachorro Chip Dog também, guitarrista apaixonado pela Priscila. Além do Castilho. Exato. Era a Priscila, era o chefe dela, o JF. O Capachão, que nossa, eu amava demais o Capachão. O Capachão, nossa. Chefinho. Mas o Capachão do Kiá Rodrigues, o Kiá, né, que manipulava o Capachão. Ele é só de... Era aqui, né? O Capachão era a boca aqui, então eram 2 mãos e mais os braços por fora. Era mais ou menos como o Tilim. Então, mas de vestir mesmo, era o JF e a Priscila no início, depois entrou Bob Dog, entrou o Daniel, que era um cachorrão meio Tim Maia, cinza, assim. Não sei se vocês lembram, usava um óculos. Ele era gigante. E aí entraram outros. Entrou o Godoy, que era um cachorro velhinho. Entrou a Sofia, que era uma collie. Então, nós todos ali começamos a trabalhar, a fazer esses 8 atores que passaram nesse teste. E teve também de cachorro entrando, só aproveitando a esteira aí. É o Lobão, o VJ da MTV. O Thunderbird. Thunderbird, né? Thunderbird. Inclusive tinha um cachorro, né? Que era uma homenagem para ele. Exato, o Thunderbird lá, né? Exatamente. Ele na gravação e tal. Mas então, assim, outras pessoas, quando eu entrei lá, assim, naquela abertura que tinha, né, na abertura do programa, era a Priscila dançando. Lá foi o Zé Clayton, que é assim, uma pessoa que é do Grupo Sem Modos há muitos anos. Foi uma pessoa muito bacana para mim.
lá dentro do projeto. Então, um abraço para o Zé Clayton, é uma pessoa que eu admiro muito. E aí, depois que veio a Joana e o Jefferson. Depois, eu entrei, fiz o teste, entrei. E aí, claro, todos os grandes eventos, todas as grandes participações, era eu que ia fazer. E lá, na gravação, porque a gente gravava full time, a gente gravava bastante, e tinham muitas cenas de Priscila, e, evidentemente, eu fazia até o meu limite. Né? Então, depois, a Cláudia Raduzebes, que também fez, o próprio Zé Clayton, e é isso. Mas a Priscila sou eu. E o Vesgo não. Tá certo. Pode. Olha o gancho que eu vou te dar, hein, Daniel. O Vesgo, na verdade, ele fez o Corvo, do Descontrole. O Corvo do Descontrole, ali no programa do grande Marcos Mion. Eu acho que deve ter surgido numa brincadeira, sabe? Foi o Neymar. Meio... Foi o Neymar, tipo, né, porque eles ficavam perseguindo o Neymar, aí o Neymar inventou, não sei se foi o Neymar, o Robinho, alguém desse jogador, começaram, aí toda vez que ele encontrava a seleção brasileira, os caras pegavam ele e começavam a chamar ele de Priscila, e etc. E era muito verdade, assim, entre os meus amigos, todos acreditavam muito. Uma grande idiotice. Uma grande idiotice, mas ele foi o Corvo, que era do Descontrole, um programa do Marcos Mion na Band, que Daniel foi assistir pessoalmente, porque o sonho da vida dele é chegar perto de Marcos Mion. Anota esse corte aí, ó. Daniel não aproveitou a oportunidade. Não. Aí eu lembrei isso hoje com o Biru, por alguma situação que eu não lembro qual. Alguém namorou ele. É verdade. E aí eu falei, eu já cheguei perto do Marcos Mion, sim, eu cumprimentei ele. Ele cumprimentou assim, ó. Pronto. Aí... Deu. Já vale. O dia que a Xuxa fizer isso comigo, nossa, minha vida ali, ó, valeu. Angélica também, apesar do Paulo não gostar dela. Não, pelo amor de Deus. Eu adoro a Angélica. Até conversei ela lá nos 50 anos da Globo, a gente trocou uma ideia aí. Tá? Porque o número musical, né? Sim. Era ela de Fada Bela e vocês. Ela só tirou a TV Colosso do ar, mas enfim. Mas ela não tirou. Memórias que eu tenho também. Diminuiu o horário da TV Colosso. E aí depois TV Colosso foi só pra um sábado e adeus TV Colosso. Que eu acho que tinha muito isso de aproveitar o que já tinha, né? Acredito que sim. Mas assim, Paulo, até uma dúvida que eu tirei com você, porque para mim, de alguma forma, ainda era alguma coisa de domínio da Rede Globo. Então, não poderia surgir, só poderia ressurgir a TV Colosso na Rede Globo. Então, ok. Porque é um programa que tem um conteúdo legal, que tem um nicho ali que dá para ser explorado. Até patrocinadores, até hoje em dia, de aplicativos de pet, ração, casa de ração. E tem várias hoje em dia, muito. E hoje em dia essa preocupação com o pet é ainda maior do que aquela época, né? Então tem muito porquê ser explorado ali, vincular TV Colosso com... mas tá faltando patrocínio. Não sei, na minha humilde cabeça não faltaria. Falta. Teve propostas de surgir aí numa SBT, algum outro canal, se você sabe pode falar, ou um stream, alguma coisa assim do tipo? Já teve ou ainda tem? Tem umas possibilidades aí, né? Como eu falei, eu não sou o cara indicado para falar sobre isso, mas se vocês quiserem fazer um podcast com o Ferré, que é genial... A gente quer. A gente quer. Paulo, eu vou falar nos nomes. Eu vou falar nos nomes, só pela sua reação a gente vê aí. Netflix, Amazon, Globoplay. Globoplay, anota aí. Globoplay. Então, a possibilidade sempre, né? Mas eu acho que tudo tem o tempo certo. Mas a gente fez, tu falou aí em patrocínios, né? E tu falou também sobre esses produtos para pet, né? Foi essa sacada que a Pet Love teve no ano passado. Acabei falando aqui a Pet Love, porque foi muito bacana, né? A Pet Love, não sei se vocês chegaram a acompanhar, ela contratou 100 influencers no Brasil, inclusive o próprio Hugo Gloss. E aí foi aquele boom, estourou no ano passado, né? A gente foi para São Paulo, gravamos 4 dias com a Pet Love. Depois eu fui mais umas 2 ou 3 vezes no ano passado, inclusive para fazer essa inserção lá no Domingão do Hulk. E a Pet Love pegou assim a Priscila e disse, vem pra cá porque dá um caldo, e realmente deu um caldo. Tem tudo a ver. Tem tudo tudo a ver.
A Priscila é uma influencer hoje, uma influencer Ela é uma pet. cachorro influencer. Não Foi é? o que o Hugo Gloss chamou, justamente. É uma creator, uma influencer pet, justamente. E a Sem Modos É não pensa, talvez até, ó, mais uma dica que eu vou dar. A Sem Modos nunca pensou em fazer material pra YouTube, tipo, sei lá, fazer a Priscila Influencer, por exemplo, alguma coisa? Nunca foi cogitado pela Sem Modos? Eu acho que está sempre sendo cogitado, né? É isso que eu falei, mas tem que ter um momento certo, com os patrocínios certos, Sim. com as pessoas. Eu acho que a pandemia também deu, assim, obviamente, né? Deu uma achada, assim, né, nessa questão toda, porque as pessoas ficaram se segurando. Tem muito entretenimento, né? Tem muitas opções, tem muitas coisas aí. Então, por isso que eu digo, acho que tem um tempo certo para acontecer. Eu não sou a pessoa indicada para falar sobre isso, mas eu acredito que o Ferré e o Betinho Ferré, possam cola falar. nós. É o Luiz. Não Então, é, Biru? Duas mensagens, hein? Uma pra Cláudia perfil- Raia, uma pro Ferré. Você tá me devendo, hein? E também da Mônica, né? A Mônica também dá um caldo gigantesco para vocês. Nossa, Com isso certeza. aí. Vamos fazer um grupo com esse Depois eu pessoal passo o tudo? contato. Vamos fazer um grupo com esse pessoal tudo, eu mando uma mensagem só. Porque a gente fica imaginando, né, Biru, Lobão? Pô, um perfil de TikTok, um perfil de Instagram, Eu acho, Priscila, influencer. A cara da Nossa, vai Priscila. longe. aham. A cara. Tipo, Priscila postando o look do dia, algumas coisas assim. Eu acho ela muito. Pra explorar já- bastante. Já se cogitou tanto nesses anos todos. Ela quase foi repórter do Video Show também. Ficou ali, né? No quase. Mas várias coisas já foram ensaiadas, assim, né? Mas é isso, eu acho que tem um momento certo para acontecer. Enquanto eu tô com 53 anos, né? Por enquanto eu ainda tô dando no couro. No ano Eu passado, acho, olha assim, eu acho que vai surgir muito trabalho para você aí. Se prepara, coloca um ar ali dentro da roupa da Priscila. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Ó. Eu trabalhei muito com eventos, e um desses eventos foi para uma marca, que eu não vou falar o nome, mas é J&J, tá? Johnson Johnson. Não foi eu que falei. E aí, tinha um boneco de uma ação lá deles, que era para algum produto, agora eu não lembro, que era um carneiro. E aí, surgiu esse job, uma boa remuneração. Você não vai me falar que você vestiu de carneiro pra Johnson Johnson, Daniel. Não, por favor. 5 Não. dias. era você. Era eu o tempo todo. E quais eram suas fui referências, fazer. Daniel? E eu fui fazer esse job aí, eu fui dentro lá da própria empresa, ali no escritório, eu interagi com as pessoas. Depois eu fui para outros lugares, assim, onde que tinham pessoas trabalhando para o Johnson Johnson, enfim. E você falava, Dan, ou você só... Não, só gestual também. Então eu sentei na cadeira do presidente, tirei foto, coloquei o pé na mesa, fiz tudo aquela coisa de Priscila mesmo, em grande inspiração. Eu não podia falar, não tinha fala, não podia falar, então... Só que é o seguinte, 20 minutos dentro dessa roupa era um inferno. Era 20 minutos. Cara, eu suava muito. Eu levava, assim, 3, 4 trocas de roupa, porque eu pingava naquilo. Não era pouco, suei um pouco, não. Era encharcado, parecia que eu tinha pulado numa piscina. E aí eu fico imaginando você, por isso que eu falo, nossa, quanto tempo que você ficava lá? Porque eram 20, 25 minutos, eu falava, gente, eu tenho que ir pra algum lugar aqui, trocar, tá difícil. E era assim. E você joga no Google depois, Dr. Carneiro, Johnson's Baby, você vai ver a fantasia. E aí, tem toda essa parte, assim, você tá num tamanho proporcionalmente muito maior do que o seu corpo, então para você pegar o jeito ali, não deixar cair as coisas do seu lado, ainda mais escritório, coisas estreitas, eu sempre precisava de alguém meio que me guiando ali. Que maravilhoso, Daniel. Sim. Isso, né? Cada dia mais. Ô, Paulo, você teve alguma história de esbarrar em coisas, de derrubar? Teve muita coisa errada, assim, em gravação? Ou o mesmo já show? Teve assim, eu já derrubei um cenário inteiro. A gente, no início da TV Colosso, lá em 94, nós gravávamos... Você me entende? Assim, a gente gravava num estúdio do Renato Aragão, que era alugado para Globo, lá na Barra da Tijuca, né? Nós gravamos muitos anos lá. O Cacete e Planeta gravava lá também.
Era em frente à Taikon. Não sei se vocês lembram da Taikon. Vocês são jovens demais, né? Mas a Taikon era onde se gravava. É só a carinha. Só a carinha. É só babosa na cara. E daí o que acontece? A gente gravava lá na Taikon, e eu não sei por que eu tô falando sobre isso. De você quebrou o cenário. Quebrou o cenário. E aí eu tinha uma cena lá que a Priscila se escorava no cenário. E eu, ali na coisa de estar falando, de estar agindo e atuando, eu me escorei no cenário e eu me apoiei no cenário. E o cenário foi todo, desabou tudo. E eu fiquei ali, né? Eu fiquei olhando aquilo. Depois, numa outra ocasião, tinha a Xuxa, não sei se vocês lembram que ela teve o Xuxa Hits, que era aos sábados pela manhã. Pegou fogo. Que era um programa... o Xuxa Hits, a Priscila foi também, e eu bati a câmera estava filmando, e eu fui brincar com uma das câmeras, e o retorno, a caixa de retorno estava mais para frente, né, do que a câmera. E eu não vi aquela caixa de retorno. E eu fui brincar com a câmera. Quando eu cheguei perto da câmera, eu tropecei naquela caixa. E eu fiz assim, né? E subi. Isso eu vi no ar, depois eles não cortaram, eles deixaram assim. E também teve uma vez num Criança Esperança, com o Márcio Garcia, a Priscila conversava com o Márcio Garcia, e era um palco, foi gravado lá no Rio, na Arena, se não me engano. E o palco era redondo, nessa ocasião, e tinha uma esteira que girava nesse palco, né? Então a marcação era assim, a Priscila terminava de falar com o Márcio ali, e para sair de cena, ela subia em cima dessa esteira, e a esteira começava a girar. Era um recurso para várias saídas de vários personagens, atores, enfim. E na gravação, eu demorei a subir. Tipo assim, eu tinha que subir logo para começar a girar. E quando eu subi, ela já estava girando a esteira. E aí foi aquilo, né? Eu subi, daí eu me desequilibrei, mas eu aguentei firme ali e não caí, não aconteceu nada. Mas aconteceu, foi estranho, né? Foi uma coisa que eu lá dentro eu fiquei assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E é fácil levantar? É fácil de levantar. Eu faço tudo que é coisa, né? Eu enlouqueço. É porque eu tenho a impressão de que a bunda dela é desse tamanho que dificultava o movimento. Ela tem um bundão. É. A Priscila é mó gostosa. Ela tem um bundão de verdade. Mas é muito legal, gente. Vocês têm que ver um dia. Quem sabe uma gravação. Eu quero, mas se você tirar a cabeça... Olha, Paulo, eu não quero nem comentar. Eu prometo isso. que eu não vou tirar a cabeça. Não tem como. Já aconteceu de você tirar e uma criança... Não, porque na frente de criança mesmo. né? Na frente de criança... Jamais. Lá dentro do camarim, bem escondidinho, né? Acho isso muito importante também, porque é isso que a gente já falou aqui, né? Para não quebrar a magia, o encantamento. Sim. E também não precisa, né? Acho que não há necessidade disso. Tem um filme do Bruno Mazzeo, chama... Esqueci muito agora. Chocante. Que é tipo uma banda dos anos 80, tipo Menudo, Dominó, que se reencontra agora. Aí mostra muito o passado dessa banda. Aí uma dessas histórias é eles indo no programa do Gugu. E aí eles brigam nos bastidores do Gugu, aí do nada tá o pintinho amarelinho sentado. É tipo uma anãzinha fumando, assim, com a cabeça do pintinho amarelinho lá. É muito triste isso. Acabou o pintinho amarelinho. Com a reputação do pintinho. É muito triste. Se acontecer isso com a Priscila, nossa, eu ia acabar meu dia. Nossa, verdade. Não, mas o Sem Modos tem uma preocupação muito grande e coerente, né? E lá tem, realmente é isso, não dá pra estar. É isso, eu faço, eu manipulo, a Mônica faz a voz, existe a pessoa, geralmente a Fernandinha, que faz a boca e a sobrancelha através desse mecanismo. É tipo um controle de drone, não é? Tipo um controle de drone, justamente, exato. É um rádio, né? Faz isso. É um radinho. Então, assim, não tem a menor possibilidade de isso acontecer. Né? Ela é bem presa, também assim? Não cai. Ela é muito bem presa, A cabeça prende com um cinto que prende no meu peito. Nossa, então, não sai. E já teve emergência? Olha que pergunta mais besta que você já ouviu na história. Não, mas é verdade. Uma emergência, você precisa ir no banheiro urgente. Piriri. Dia do piriri. Errou. Não, o que acontece às vezes é levantar uma das mãos de uma forma meio estranha, assim, tipo assim, opa, o Paulo tá acontecendo alguma coisa ali. Mas
assim, eu tenho que saber o meu limite, né? O ator que é manipulador de bonecos, assim, ele tem que saber o limite dele. O limite dele não pode chegar no limite, porque se chegar no limite, ele morre, digamos assim, né? Então, eu sou o maior observador de mim mesmo nesses momentos, né? Eu fico ali vendo até onde que é o meu limite realmente, porque eu tenho que ter essa margem para, se acontecer alguma necessidade de tirar com urgência, eu ainda tá ali, né? Respirando e tal. Mas nunca tivemos problema, viu? Nesses 28 anos, nunca teve problema de, passei mal, fiquei mal. Não, nunca aconteceu. Porque Zero também problemas. tem zero problemas. Porque também o Sem Modos tem essa preocupação com o backstage ali, né? De estar com uma assistência o tempo inteiro, uma pessoa junto comigo o tempo inteiro, junto com a Priscila o tempo inteiro, para qualquer coisa, qualquer necessidade. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Já é uma equipe consolidada, né? Trabalha junto há muitos anos, né? Eu faço a Priscila há 28 anos, então e eles também, né? Então é muito bacana essa química, essa energia. Eu espero realmente que um dia vocês possam assistir e que isso aconteça, né? Uma gravação de algum programa, ou de algum comercial, ou de alguma coisa, porque geralmente as coisas são feitas em São Paulo, né? Então, quem sabe um dia a gente não fecha aí de vocês poderem assistir. É muito legal. Você não brinca, hein? Você não brinca? Eu não. Você viu que eu não esqueço nem o que aconteceu no Bambu Luar no 11 de setembro. Imagina o que você promete pra mim. Sabe quando você promete pra criança? Então, o Biru é pior. Nossa, é pior, o Biru é pior. Não esquece. Ele jamais? Não esquece. Nossa Senhora. E, assim, voltando lá na década de 90, você começou falando que... Eu falei que não ia ser linear, né? Que eu vou lembrando. Que tinha uma responsabilidade muito grande o programa, porque ele ia ter que substituir a Xuxa, né? Em 93. Exato. A abertura era das Paquitas. Você comentou que entrou depois, mas de alguma forma nos bastidores tinha o discurso ainda de tipo, somos o substituto da Xuxa. Tinha uma pressão de alguém, de alguma forma? Peso, né? Peso, né? Não, assim, eu acho que, da minha parte, tá? Não posso falar pelos outros, mas eu acho que a gente sabia dessa responsabilidade, todos sabiam, né? Principalmente os Sem Modos e tal, como grupo, né? Como criadores, mas isso foi acontecendo naturalmente, assim, sabe? Porque justamente todo mundo sabia muito bem o que estava fazendo, era uma equipe muito bacana, muito profissional mesmo, e lá dentro da própria Globo, e foi fluindo, e foi virando sucesso, eu acho que se a gente ficar preocupado com o resultado, pelas coisas externas, né, acho que é como a vida, se você se preocupar muito com o que acontece fora de você, você acaba pirando, né? Então é importante a gente ficar lá dentro da gente, assim, se preparando, estudando, dominando a situação, né? E tendo maturidade para fazer as coisas. Eu acho que isso é o mais importante. Se a gente ficar se preocupado com assim, estamos substituindo fulano de tal, é um programa que está... Eu acho que não flui. Não, mas a minha pergunta tinha a ver nem tipo assim, tipo uma preocupação de vocês. Mas, tipo assim, Boninho chegar ali e falar assim, olha, tá caindo, olha, entendeu? Era nesse sentido, assim, de... Tipo, porque a gente quer dar o melhor da gente, mas, querendo ou não, alguma hora, os números e o dinheiro vai ser um fator importante. Claro, e ainda mais na televisão, né? Sim. Eu entendo a tua pergunta, eu acho que é isso mesmo, a televisão, tempo é dinheiro, né? Sim. E eles têm os medidores de audiência, às vezes, na hora ali, né? Então, sabem quando tá fazendo sucesso, quando não tá. O que eu sei é que, assim, TV Colosso terminou sendo sucesso. De audiência, inclusive. Foi uma pena, realmente. E é uma visão que não era muito clara para o grande público. Na verdade, nem hoje eu ainda sei se isso é muito claro para o público. Porque na minha mentalidade, lá de uma criança em Goiás, era assim, a Xuxa tá em baixa, colocaram a TV Colosso e tiraram a TV Colosso porque a Angélica é melhor, entende? Tipo, no sentido de decadência. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tipo, a Xuxa foi dedicar pra carreira internacional, a TV Colosso era muito sucesso de público e crítica, mas a Globo meio que tinha essa dívida com a Angélica, então foi uma questão contratual. Tem muitos pormenores e a gente geralmente relaciona só a sucesso ou não, né? E aí agora no final veio a publicidade infantil, que mudaram as leis, etc., e fez mexer novamente com a programação. Nossa, exatamente. Até a própria TV Colosso, às vezes eu fico vendo alguns episódios e tem o Roberval, ladrão de chocolate, né? Não sei se vocês lembram. Tinha uns personagens muito
às vezes em tom agressivo, até para os dias de hoje, né? Então, as coisas foram mudando, né? Agora você falou da lei e as coisas realmente foram mudando, né? Foram amadurecendo mais, então algumas coisas não podem ser faladas, algumas coisas não podem ser ditas, tem que ter uma preocupação, um cuidado, né? E também acho que a Globo terminou com a programação infantil dela justamente por causa das novas plataformas que foram surgindo, né? Sim. Uma criança hoje, ela fica assistindo direto no celular, ela tem 3 anos, mas ela tá com... Ontem eu estava falando com a minha mãe que a minha tia tem uma neta que a neta almoça com o celular do lado. Ela tem 3 anos. Ela só almoça se o celular estiver do lado. Quer dizer, não sei onde isso vai parar, entendeu? Minha mãe tem um filho assim. É muito louco. Eles fazem a própria programação dele. Então, eu quero acessar aqui, eu quero buscar aqui, eu quero acessar o streaming e no filme, agora eu quero assistir a nova temporada de tal coisa, e ele faz isso. Muita autonomia da programação. Autonomia, justamente. Sim. E a nova geração, ela é muito protagonista. Uma vez eu estava até comentando com o Dan tem um filho, a coisa mais linda, Rede Globo. Acha essa criança, vai ser sucesso. Por favor. Que legal. Nossa, ele é muito... É a típica criancinha do carrossel. E hoje em dia, qualquer menininho de 6, 7 anos, eles querem ser youtuber, eles querem fazer não sei o que. É uma nova geração de protagonistas. Então, querer fechar essas crianças no sentido da época é uma briga já perdida. Você comentou sobre linguagem, etc. Não tinha essa supervisão durante as gravações do que podia ser falado, do que não podia? Tinha essa equipe maravilhosa de roteiristas e tinha um departamento pedagógico, né, que ficava ali dizendo isso sim, isso não. Mas eu acho que, mesmo existindo, os tempos foram mudando, né? O que entendi. Porque, por exemplo, eu fico pensando assim, isso no mundo, né? Eu fico pensando que, imagina que você podia fumar dentro de avião há uns anos atrás. No Roda Viva. Eu amo os vídeos das pessoas fumando no Roda Viva. Eu amo. É surreal, assim, né? O que acontece. A gente tem programas, né, Lobo? Acho que a gente já até comentou, assim, se eu não me engano, até, não sei se era a Cláudia Raia ou Fábio Júnior. Tem um Roda Viva da Cláudia Raia. E tem um do Fábio Júnior. Mas eu não tô falando mal, pelo amor de Deus. Não tá falando mal, Eu amo ela de paixão. O Fábio Júnior falando com a Marília Gabriela e ele chorando na cara dela. Assim, aquele que ela joga na cara dele, que ele fez aí de trouxa. Isso aí, a gente vê. Tô falando, Márcia. Tô falando, Paula, a gente lembra de tudo, mas era direito da Cláudia fumar. Ela já falou um monte de coisa, eu não tô falando, eu só tô comentando que era um comportamento da época, tá? Eu nem critico ela de ter apoiado o Collor. A gente nem falou disso. Ela nunca mais vai apoiar ninguém, ela disse. E tá certíssima. Não, mas diz que vai ter remake de Rock Santeiro. Eu até gravei um vídeo que eu queria fazer o remake de Rock Santeiro, que eu já tenho todas as falas gravadas. Ou da Viúva Porcina, ou da Ninon. Viúva Porcina vai ser a Cláudia, isso já tá óbvio pra mim. Então, minha esperança é de ser a Ninon, que era a personagem da Cláudia. Da Cláudia, eu lembro bem. Muito banana, não tem caroço, meu bem. Memória que não falta pra televisão. Que bacana. Ô, Paulo, e aí voltando ali nos anos 90, voltando aí, claro que foi o grande marco ali, acho que não tem que falar, marca você tem até hoje, leva a Priscila com você, né? Então foi um grande encontro teu com a Priscila, com esse personagem, com essa vida que você deu, mas também é uma personalidade que você é tua irmã, tua filha, enfim, é você mesmo, né? Se vê nela. Essa é a grande lembrança da década de 90, e o que você falaria para Priscila, a persona viva ali para ela, assim, você no teu corpo. Nossa, é verdade, você nunca vai ver a Priscila. Né? Assim, eu já vi a Priscila quando eu fiz 50 anos. Em outros corpos, né? Em outros corpos, é verdade. Não, eu vou responder a tua pergunta, mas eu gostaria de falar que quando eu fiz 50 anos, eu trabalho num parque aquático aqui no Rio Grande do Sul, né, em Capão da Canoa, que é um dos 10 maiores e melhores do Brasil, segundo o TripAdvisor, e chama-se Aqualocos Parque Hotel. Eu gerencio um núcleo de entretenimento e recreação lá há 10 anos. E há 3 anos, quando eu fiz 50, a festa foi lá. E foi à noite, foi a fantasia. Como eu estava fazendo, na ocasião, 25 anos de carreira,
teve várias atrações e uma delas foi a própria Priscila. Então a Mônica Rossi veio toda a galera e eu tive o privilégio da Priscila cantar parabéns para mim, né? Nossa. Evidentemente era outra pessoa que No que multiverso tava vestindo. da. Nossa, foi Multiverso. maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu também tenho algumas fotos para divulgação onde eu estou, né, de Paulo Adriano, e a Priscila está abraçada em mim. Mas, assim, o que eu diria para a Priscila é uma pergunta que realmente nunca me fizeram, assim, mas eu diria, Priscila, como tá legal. Continue sendo essa pessoa incrível, essa cachorra incrível e divertida, alegre, levando uma mensagem super positiva para as pessoas, saltitante, querida, simpática, né, profissional. Eu diria isso, continue sendo o que você é e o que fez você ser o que você é. Acho que eu diria isso para ela. E te amo, Priscila. I love you too. Como diria o Castilho, Priscila, meu amor. O Castilho dizia, né, para ela. Verdade, é o crush. É o crush. Priscila, meu bom. amor. Pô, muito bom relembrar aí com você, Paulo, esse momento. TV Colosso fez parte aí da nossa infância, fez parte aí da programação que tinha ali na TV de manhã, ali na Rede Globo. Realmente deixou saudades, como o Biru falou. Poxa, saiu da programação, a gente meio que ficou sem entender mesmo. A gente, naquilo, como criança, e até hoje mesmo a gente fala, aconteceu algo natural, né? Deve ter caído a audiência, ou realmente teve que trocar a grade, alguma coisa do tipo. Eu acho que muita coisa, você respondeu muita coisa pra gente aqui, algumas dúvidas, e colocou esperança aí de ver de novo em algum momento, em algum lugar, aí a TV Colosso ou a Priscila mais ativa também. Que bacana falar sobre essas coisas, e eu acho que é isso, a gente... No ano passado, quando eu voltei de São Paulo, que a gente gravou 4 dias lá para Pet Love, que a gente gravou uma campanha muito grande, né? Claro, depois, como eu falei, eu fui outras vezes para fazer pequenas coisas. A gente fez lives, enfim, tudo pela Pet Love. Mas, quando eu retornei aqui para o Sul e tal, que eu peguei o carro e fui dirigir, eu fiquei pensando... É muito louco o processo. Eu fiquei pensando assim, eu tenho que cuidar de mim, porque eu sou a Priscila, sabe? Uma viagem. É verdade. Eu tava mais preocupado com a Priscila do que comigo mesmo. Tipo assim, eu tenho que cuidar de mim porque eu valho muito, entendeu? Porque sou eu que faço a personagem, né? Então... É verdade, porque se você fica doente, você quebra uma perna, você torce um tornozelo, você não vai ser a mesma coisa. Isso, foi o que eu pensei. Eu disse, eu tenho que me cuidar no trânsito, nada pode acontecer comigo, porque eu só preciso de uma viagem. Assim. 28 anos depois. É verdade. Depois, mas tu vê, né? Porque você vai percebendo, você vai amadurecendo e vai percebendo o quanto o programa era legal e o quanto as pessoas são saudosistas dessa época, desse programa, né? E aí me parece que, como um pequeno elo dessa corrente, eu fico pensando que realmente foi muito bacana, né? Foi muito legal e é muito bacana fazer parte dessa história, né? Só por isso já vale a vida, né? E é isso que eu falei anteriormente. Poxa, que bacana fazer tantas pessoas se emocionarem, rirem, se divertirem. Eu acho que isso é o que fica para a vida e para a história, realmente, né? E, Paulo, como que a gente te acha nas redes sociais? Me segue lá porque eu tô com pouquíssimos seguidores. Tem muito vamos seguir. Então, é paulo.adriane, com E no final. O meu nome é em homenagem ao Gerry Adriane, porque a minha mãe era fã do Gerry Adriane, só que o Gerry Adriane era com I. E o meu é Paulo Adriane com E. É paulo.adriane no Instagram. No Facebook é Paulo Adriane. Eu tenho 2 perfis lá, um profissional e um particular, mas eu acabo misturando as coisas, enfim. E as pessoas que quiserem me seguir vai ser uma satisfação. Legal. Tem material em vídeo? Coisa. Tem material em vídeo no YouTube da Sem Modos ou de alguém? Que a gente coloca tudo na descrição. Então, tenho do Sem Modos. Sabia que eu não sei sobre o Sem Modos? Eu acho que o Sem Modos não tem, não. Acho que não tem. Eu tenho um canal, Paulo Adriane, no YouTube. Legal. Tem algumas coisas lá de participações na TV e tal. E é isso. Tá tudo linkado aqui embaixo. Os arroba tudo, os canal tudo. Arroba. Tá tudo.
Os nossos estão tudo aqui, né? @podcast.nos90. O nosso canal no YouTube também, Podcast Nos 90. O nosso blog. Eu creio que o canal do YouTube é esse que você tá vendo a gente agora. No caso. E o nosso blog, que é um sucesso. Blog... Sucesso de crítica público, que é nos90.com. Entra lá, tem link para tudo. Onde você quiser ir. Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, etc, etc. E textos sobre programação de televisão, comportamento, cultura dos anos 90. Não é por nada não, mas tá maravilhoso. Que legal. Que bacana. Segue a gente também, Paulo. Acompanha a gente também nas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito o convite, o seu tempo para conversar aí com a gente. Obrigado mesmo. Voltamos ali a década com você e com a TV Colosso e com a Priscila, que eu acredito que a gente vai ver muito ela por aí. Vai ter muito trabalho para você. Se cuida. Vitamina C. Cloroquina, brincadeira. Se espirrar, saúde. Eu até aproveito aqui que você está falando sobre isso para pedir. Como eu falei para vocês, eu fiz um pequeno procedimento, nunca tinha feito na vida, mas como eu já estou com 53 anos, eu fiz antes de ontem, então estou meio inchado. Eu não sou tão feio assim, sou bem mais bonito, mas e quero pedir desculpas aí para quem estiver vendo, que eu estou realmente bastante gripado. Vocês sabem como é que é o Rio Grande do Sul, às vezes a temperatura está lá em cima, daqui a pouco despenca, tipo ontem estava 22, 23 graus, hoje está 12. Então, haja saúde, né? Mas eu também espero que a Priscila volte, a gente tem aí algumas possibilidades, eu estou sempre aguardando o telefonema do Sem Modos, né? A gente está sempre em contato. Tem coisas para acontecer e a gente espera que realmente vai acontecer e eu espero ainda fazer a Priscila por algum tempo. Deus permitindo. Espero que você deu o furo pra gente, que vai aparecer no nosso blog, não é não, Biro? Vai no blog, vai no Instagram, vai onde tiver. Confirmou, você manda pra gente que a gente escreve. Bota em qualquer lugar. Tá. Quando eu tiver autorizado, tiver as coisas certas, pode deixar que eu entre em contato com vocês. Quero agradecer a oportunidade, vocês são muito bacanas, tem uma energia muito legal, os três. Agradeço de coração, assim, fico muito feliz e lisonjeado e desejo todo sucesso no mundo e prosperidade, arte, amor, fé e consciência nas eleições. Exatamente, essa a gente já tem muita. Você pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Muito bom. Obrigado, Paulo. Parabéns pela Priscila, pelo seu trabalho. Muito obrigado por fazer parte aí da nossa infância. E um abraço para o Biru, um salve para o Lobão. E ficamos por aqui. Você que acompanhou até aqui esse grande episódio com Paulo Adriani. Eu peço que você siga ali no Instagram. Acesse nos90.com, dê o seu palpite ali no blog, acompanhe ali as matérias. E acabamos por aqui. Fui!